Nós estamos estudando, ainda aqui, liberdade de consciência, algumas questões que a princípio parecem muito específicas, muito técnicas, particularmente em torno da relação da doutrina espírita com as outras formas de crença. Isso já era uma preocupação na época de Allan Kardec, né? Quando ele codificou a doutrina, ele já tinha essa preocupação, ele já tinha, né, esse pensamento de estabelecer diretrizes, né, de como a doutrina deve lidar com outras crenças, com outros modos de pensar. Mas a amplitude da doutrina é de tal forma diferenciada que nós podemos extrair daqui algumas implicações de caráter mais pessoal em relação a como cada um de nós pode se relacionar com outros modos de pensar, além da questão religiosa, inclusive. Então, na questão 838, Kardec indaga dos espíritos: toda crença é respeitável, ainda mesmo quando notoriamente falsa? Então, vamos entender essa pergunta, né? Olha, quando a gente está vendo alguém, né, que a ciência, por exemplo, já provou que isso não existe, que é falso, que não tem nada a ver, etc., né? Ela acredita naquilo. A gente deve respeitar? Como que a gente deve fazer? Ou deve ir lá tentar convencer a pessoa a mudar de ideia, etc., né? Aliás, essa é uma questão. Vamos ver a outra. A outra Kardec falou, né, fez para os espíritos anteriormente. Qual é o resultado dos entraves à liberdade de consciência? Né? A liberdade de saber-se a si próprio sobre o que se pensa, consciência, reflexão. A resposta dos espíritos é constranger os homens de maneira diferente ao seu modo de pensar, o que é torná-los hipócritas. Então vamos pensar que todos nós somos mais ou menos hipócritas, né? Não existe aquele que no mundo esteja livre da experiência da hipocrisia, porque para nós não sermos hipócritas, nós teríamos que vivenciar 100% o dia todo, todos os dias, tudo aquilo que a gente acha que é correto. E como provavelmente, se a gente já conseguisse isso, a gente não estaria nem encarnado, então todo mundo é um pouco hipócrita, né? Aliás, mais hipócrita quem diz que não é hipócrita, né? Quanto mais o sujeito se nega a assumir que é hipócrita, mais hipócrita ele é, óbvio, né? Então, na verdade, os graus de hipocrisia, eles podem ir de uma hipocrisia mais simples, mais comum, até grandes hipocrisias, né? Grandes mentiras, grandes falseamentos da realidade, né? E aí os espíritos continuam. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso, né? O que a gente tem visto aí nos jornais, etc., na experiência religiosa principalmente? Aquilo que se chama fundamentalismo. O fundamentalismo é uma experiência que não está só lá entre os muçulmanos, né, dos quais a gente ouve falar um pouco mais. Fundamentalista é toda a prática religiosa inflexível e radical, né, que leva aos extremos princípios específicos de uma determinada religião. Então, dentro da doutrina espírita, por exemplo, nós temos fundamentalistas, né? Pessoas, por exemplo, que não entram em igreja, né? Ah, não, eu sou espírita, não entro em igreja, né? Gente que discute religião toda hora, né? Que, né, faz disso uma guerra, uma bandeira, né? Aqueles, por exemplo, que abominam outras práticas, outros hábitos, só porque ele acredita que os bons espíritos disseram que aquilo é errado. Então, né? Então, está cheio, por exemplo, aí
de espírita fundamentalista, como tem católicos fundamentalistas, protestantes fundamentalistas, muçulmanos, judeus fundamentalistas, todo mundo que não coloca à frente a possibilidade de agir de forma caridosa para com o próximo, a gente pode dizer que é fundamentalista. E de onde que vem essa palavra? Vem de fundamento mesmo, né? De levar ao pé da letra determinados fundamentos. Ocorre que o mundo é dinâmico, as coisas mudam, as pessoas mudam, as situações mudam, o modo de pensar muda, o mundo muda, né? As verdades vão se dilatando, aquilo que era uma pequena verdade começa a se ampliar, aquilo que era uma chaminha, uma brasa, que de repente começa a se dilatar, vira um farol gigantesco, né? E a gente começa a ter outras noções da vida, das coisas, então vai se ampliando isso, né? Quem fica apegado a um modo de pensar pequeno, né, a um modo de pensar inflexível, né, com muita radicalidade, esse é o fundamentalista, né? E isso tem em todas as expressões religiosas. E aí se diz, né, somos repreensíveis por escandalizar em sua crença aquele que não pensa como nós? E os espíritos respondem assim: isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Então, nós espíritas, que estamos estudando doutrina espírita, que lemos, né, o livro dos espíritos, as obras básicas, etc., isso aqui é uma lição essencial para a gente, né? Qual? A de que cada um tem direito de pensar como quiser, acerca do que quiser, a ter a religião que quiser, e etc., né? Nós não temos direito de criticar ou de renegar a religião dos outros, como nós temos toda a liberdade de dizer não quando alguém tentar naturalmente nos convencer de alguma coisa que a gente não queira ser convencido, inclusive, né? Então, nós não podemos violar consciências alheias. Cada um tem direito de ir aonde quiser, de frequentar o que quiser, de acreditar naquilo que quiser. Está aqui, os espíritos dizem, né? E dizem mais, existe um elemento fundamental que é a liberdade de pensamento. E quando nós ridicularizamos alguém, humilhamos alguém, ofendemos, né, ou menosprezamos ou diminuímos alguém, pelo modo como esse alguém pensa, os espíritos estão dizendo aqui que isso é uma falta de caridade para com o próximo. Então, quando a gente estiver diante de alguém que está expressando uma fé sincera, simples, boa, desde que aquilo não esteja prejudicando ninguém, pelo contrário, que esteja ajudando alguém, etc., nós não temos o direito de jogar um balde de água fria na pessoa. Então, de repente, chega uma pessoa católica, olha, estou indo em tal lugar que eu fiz uma promessa, vou fazer uma peregrinação. Inclusive, se a gente tiver diante de alguém que está muito entusiasmado com aquilo, etc., se der para a gente, inclusive, estimular, fala, não, vai sim, que beleza, que bom, bacana, bonito. Vai sim, senhora quer? Quero. Então, vai sim, faz bem, pessoal, faz, então, continue lá, né? Eu me lembro que uma vez uma senhora me procurou aqui, eu não me lembro, faz tantos anos, já faz mais de 20 anos, e ela, eu não sei qual que era o problema, e ela, antes de conversar comigo, a primeira coisa que ela precisava me dizer é que ela era católica. Então ela dizia assim, olha, eu vim conversar com você, mas eu queria deixar bem claro assim, sabe, eu sou muito católica, sabe? E aí eu peguei e perguntei, mas a senhora frequenta a igreja? Eu falei, eu vou lá na igreja do meu bairro e tal, né? E ela disse assim, então, mas a senhora já conversou com o padre lá da sua paróquia? Não. Eu falei, por que a senhora não o procura? Falei, é mesmo? Eu falei, então, porque eu acho que ele vai ter mais condição de ajudar a senhora do que eu. Deve ser um homem bom, capaz. E ela foi, procurou, depois eu fiquei sabendo que ela ficou feliz da vida. Por quê? Porque nós não temos o direito de violar a liberdade de ninguém, o pensamento de ninguém. Nós não estamos aqui para fazer prosélitos. Allan Kardec disse, né, em Obras Póstumas, a doutrina espírita ela tem esse diferencial, né?
O Dr. Bezerra de Menezes, inclusive, tem uma frase que eu gosto muito, que diz que a divulgação da doutrina espírita é um serviço urgente, mas não apressado. Ou seja, a gente precisa fazer, mas não pode se atropelar por causa disso. E às vezes, de verdade, alguém em outro contexto tem condição de ajudar mais do que nós. Porque nem todos também têm afinidade com o modo de pensar que a doutrina oferece. Às vezes ela está num momento de seu processo de consciência, etc., que o que ela vai ouvir aqui não vai encontrar eco, ela precisa de uma outra coisa naquele momento, e que nós não vamos poder. Então, toda crença é respeitável, desde que conduza à prática do bem, à prática do amor, à prática da tolerância, a caridade, etc. Então, às vezes, e eu disse que eu ia dar uma expandida nisso, né, para outras situações. Quais? Todas. Né? Por exemplo, uma criança. Às vezes uma criança está tão entusiasmada com um desenho, uma coisa, e a gente vai ver que está um horror aquilo. Né? Mas é uma falta de caridade dizer que está feio o desenho. Então, o que a gente diz? Olha, eu tenho uma sobrinha que toda vez que ela me desenha, ela desenha como se fosse uma fatia de pizza, assim. Ela faz um triângulo, aí ela põe um olho no meio, é uma coisa medonha. Eu fico imaginando como que ela me vê, né? Porque para desenhar aquilo, né? E ela fala, quem que é? Ela fala, é você, tio Dedé. Eu falo, que lindo, que maravilha. Eu falo, e esse aqui? Ela falou, esse é você sem olho. Eu falei, que beleza, né? Que maravilha, beleza, né? Às vezes a gente vai comer na casa de alguém, a comida não está tão... Tá bom, nossa, está uma beleza, olha, muito obrigado pelo... E às vezes não está bom. A gente não tem direito de ferir o outro, né? Às vezes alguém chega e fala assim, olha, eu estou pensando, eu pensei bem, eu vou vender minha casa, eu vou fazer tal coisa, eu vou mudar de cidade, e eu vou mudar o cabelo também, para quem tem essa bênção, né, de poder, né, e tal. E às vezes você percebe que vai ficar assim, o mapa do inferno em alto relevo, de cabeça para baixo. Mas a pessoa está tão entusiasmada e ela não pediu a sua opinião. Ela veio dizer que ela vai fazer. E nós não temos direito de violentar a pessoa. Então, você pensou bem? Pensei. Você acha que vai ficar bom, que você vai ficar feliz? Acho. Que Deus te abençoe. Bom. Pronto. Por quê? A não ser que peçam a nossa opinião. Mas a gente também tem que ter aquela sensibilidade. Tem gente que pede por pedir, mas a gente já sabe o que ela quer ouvir. Então a pessoa fala assim, o que você acha? Eu acho uma beleza. Você não está falando a verdade. Mas você está sendo hipócrita? Não. Você está sendo caridoso. Principalmente quando a gente sabe que não vai adiantar falar nada. Então deixa o outro pensar como ele quer, fazer como ele quer, a vida é dele, as decisões são dele. E nós não temos o direito de violar o outro, de violentar a liberdade de pensamento do outro, né? Então a gente não tem... É como se a gente não tivesse... Seria muito cruel, é muito perverso roubar do outro o que ele tem de mais precioso, que em muitas situações se chama esperança. Né? Tem gente que é especialista na arte, são ladrões de esperança, que andam por aí o dia inteiro. Né? Tem gente que... tem muita gente que gosta do horário de verão. Tem gente que não gosta, não é? Né? E aí, de repente, uma pessoa chega toda feliz. Começou o horário de verão, que beleza, o dia, né, fica mais claro, mais tempo. Aí tem o ladrão de esperança que fala, porque você não acorda do horário que eu acordo. Queria ver se você acordasse. Você ia achar bom. Aí vira uma... Tá, ok, mas deixa o outro achar bom. Se você não gosta, guarde para você.
Não polua o mundo com o seu pessimismo, com o seu mau humor. Tem gente que a gente fala uma coisa boa, olha, a pizza daquele lugar é uma beleza. Mas tem muita gordura. É boa mesmo, mas tem uma gordura. E a cerveja é super gelada. Mas só tem dessa marca, essa não presta. Aí você vai tentando. Mas tem uma sobremesa, né? Muito doce demais. Não gosto de coisa muito doce. Mas é um lugar tão bom, né? Para você, você mora lá perto, né? Para mim é super fora de mão. Tem gente que tem a arte de só falar coisas negativas, né? O que você acha de... Né? A pessoa, ela tem é como se fosse uma mola que puxa o olhar dela sempre para o lado ruim, pesado, obscuro da vida. Está sempre falando coisas ruins, negativas, né? Sempre. Isso é falta de caridade. Fulano está lendo um livro, está gostando, você odeia o autor, acha uma porcaria. A pessoa está gostando, fique na sua, você não tem direito. A não ser que seja a sua função. Então, vamos supor que a gente tenha um filho ou um irmão e a gente se sente com liberdade suficiente de tentar proteger o outro de uma grande besteira que ele está fazendo. E a gente tem a convicção de que ele está fazendo. E a gente encontra eco e vê que ele, né, vai nos ouvir. Ainda assim, falou uma vez, para. Fez sua parte. Falou, disse o que você pensa. Também é muito importante essa questão do como dizer, né? Tem gente que o bom dia da pessoa já é um tapa na cara. Tem gente que não sabe, pessoa grossa, estúpida, grosseira, agressiva. Tem jeitos e jeitos de dizer aquilo que a gente pensa. Então a gente diz, né, com educação, se a gente, né, conseguir ver que naquela situação, naquele contexto, vai servir para alguma coisa, que é nosso dever nos colocar nessa posição. E isso tem nome. O nome disso é cuidado. É o cuidado. Né? É cuidar do mundo, cuidar do outro. O pensador alemão Martin Heidegger, ele diz que há duas formas de cuidar. Bom, primeiro que ele diz que nós somos fundamentalmente cuidado. Né? Nós somos cuidado, a gente precisa cuidar. O bebê precisa ser cuidado, a gente acorda de manhã, antes de qualquer coisa, a gente levanta, a gente vai ao banheiro, a gente faz xixi, faz cocô, toma banho, escova o dente, não é? Quem usa lente, vai lá colocar sua lente, vai colocar uma roupa limpa, vai comer, vai beber. Quem toma remédio, todo dia de manhã, vai tomar os seus remédios. A isso se dá o nome de cuidado. Se a gente não fizer isso, não operar o cuidado, a gente morre. Né? Se o ser humano não tiver cuidado, ele desencarna. Não tem encarnação. A encarnação, ela é dependente dos processos de cuidado. O cuidado, ele está no substrato da vida, né? A gente precisa do cuidado. Aí depois a gente vai estudar, né? Vai pensar, vai fazer as coisas, mas antes a gente precisa do cuidado. Bom, e ele diz que há duas formas de cuidar. A primeira forma, ele chama de anteposição, ou melhor, a primeira forma chama de preocupação substitutiva. A segunda ele chama de anteposição libertadora. O que é a preocupação substitutiva? Ela existe quando a gente quer fazer pelo outro aquilo que apenas o outro pode e deve fazer por si mesmo.
Então, quando a gente quer se colocar no lugar do outro para resolver o problema dele, isso se chama preocupação substitutiva. É o tipo de cuidado em que o outro nunca cresce, nunca aprende e nunca se renova. Porque você cria uma acomodação e deixa que o outro sempre dependa de você para tomar decisões. Né? Então, por exemplo, os médiums, né, que se tornam gurus, ninguém fala nada se não for consultar tal médium. Isso é preocupação substitutiva. Né? O psicólogo, o psicoterapeuta, o psicanalista, né? Não, eu só tomo decisões depois que eu falar com o meu... Isso é um horror. Por quê? Porque você começa a ficar incapaz de resolver as situações da sua vida. Se não for meu marido, eu não consigo. Larga a mão, minha filha. Você precisa, né? Tudo. Já a anteposição libertadora, ela é uma troca. Você ensina o outro como ele deve fazer, uma vez, 2 vezes, 5 vezes. Se precisar ensinar, ensina a vida inteira, mas nunca vai e faz por ele. Porque quem cuida não pode fazer pelo outro. Você pode orientar, trocar, refletir, trocar uma ideia, orientar, mas jamais trazer as decisões para você, que é cuidador. E você que quer ser cuidado, não espere do outro que ele faça coisas por você, ou que ele tome conta da sua vida por você, porque a vida é sua. Então, vamos imaginar, por exemplo, Jesus. Né? Jesus era um cuidador. E ele orientava, mas ele nunca obrigou ninguém a fazer nada. Ele fazia convites. Ao longo do trajeto dele, ele ia convidando, quem quiser me seguir, que tome a sua cruz e me siga. Mas ele não falava assim, ou você me segue, ou você não ganha o reino dos céus. Pelo contrário, ele dizia assim, quando o fariseu pergunta para ele, o que eu devo fazer para entrar no reino? E ele diz, o que diz a lei? E aí o fariseu responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. E aí Jesus diz assim, então vai, faz isso e você vai entrar no reino. Acabou. E dá para fazer isso, inclusive sem religião. Eu posso amar a criação, amar a natureza, amar o próximo, fazer o bem, criar em torno de mim uma atmosfera de luz, de alegria, de otimismo, de esperança, de entendimento, de compreensão, né? Sem ter religião. Eu estou cansado de ver gente religiosa e pesada, escura, estranha. E gente, às vezes, que não tem religião nenhuma, e luminosa. Por quê? Porque essa é a ideia. Né? A ideia é subtrair do fundamentalismo e levar para uma consciência mais cósmica da vida, mais bonita, mais madura, mais adulta, mais impregnada de perdão. Olha essa palavra tão bonita, né? Diz que os judeus têm o dia do perdão, um dia dedicado. A gente devia adotar isso, os cristãos. Os judeus têm um dia do ano que eles dedicam ao perdão. É o dia do perdão. Nós devíamos eleger o dia do perdão. De preferência, todos os dias. Não é assim. Por quê? Porque sentir raiva e mágoa dá trabalho. É uma planta que você precisa regar todo dia. Né? O gostoso de perdoar é isso. Você deixa o outro no caminho e vai embora. Deixa ele seguir a vida dele. Segue a sua, perdoa, deixa lá. Esquece, vai embora. Né? Quem não perdoa, fica com aquela mala sem alça na alma, pesando o tempo todo.
né? Tem gente que às vezes você conversa, do nada a pessoa lembra de um negócio que aconteceu há 40 anos e que ela guarda aquilo com cuidado para não esquecer aquele ódio. Você fala, gente, mas né, onde que a pessoa vai buscar isso? Como que a pessoa consegue alimentar? Né? É o contrário, a gente tem que fazer um esforço para tentar esquecer tudo que é ruim, apagar da memória. Sabe? O brilho de uma mente sem brilho. Como é que chama aquele filme esquisito? Tem um filme? Uma mente sem lembranças. Brilho eterno de uma mente sem lembranças. Olha que nome fácil. O brilho eterno de uma mente sem lembranças. Aí você esquece coisa ruim. Vai para frente, para o alto. Entende ou não? Dá uma geral na sua casa, joga um monte de coisa velha fora. Torna a vida mais simples, mais fácil. Abre as janelas. Deixa o pó entrar. O pó é de Deus. Tem gente que para não entrar pó, passa a vida, a casa parece um jazigo. Não respira lá dentro, para não entrar pó. Se solta, relaxa. Toca a vida mais leve, sabe? Come mais coisa gostosa. Conta e ouve mais piada. Ouve mais música. Curte mais as flores, não é? Olha aí que coisa bonita. Flor é tão bonito, né? Dá mais risada. Não pega tão pesado com a vida. Deixa o outro fazer as escolhas dele. E faz igual a Meimei. A Meimei tem uma mensagem que ela transmitiu pelo Chico, que ela diz assim, serve e passa. Esses dias uma senhora me ligou, querendo de volta um teclado que ela doou para o centro faz 26 anos. Eu achei tão estranho. Do nada, eu não sabia nem que ela estava encarnada ainda. É verdade, ela me ligou. Oi, dona fulana. Ah, pois não. Falou, lembra um tecladinho que eu dei para o centro em 1988, mais ou menos? Eu falei, lembro. Está lá ainda? Eu falei, não tenho ideia, minha senhora. Não, porque eu tenho uma sobrinha que quer estudar. Se tivesse lá e vocês não estivessem usando, eu ia pegar de volta. Por isso que o meu terapeuta, ele fica bobo, como eu não enlouqueci ainda. Eu conto essas coisas para ele, ele fala, meu Deus, mas que coisa. Né? Por quê? A gente lida com essa gente louca o dia inteiro. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai... É gente doida o tempo todo em volta da gente, essa gente estranha. Cada vez que eu lido com um desses, eu falo assim, gente, por que eu fiz, né? Na outra, assim. Mas a ideia é essa, quer dizer, esquece, né? Dá risada. A gente não riu aqui? Dá risada, passa. A vida é assim. O que a gente vai fazer? Então, a lição de hoje é essa, né? Cuidado quando a gente lida com o outro que pensa diferente da gente. Primeiro, se a gente foi convidado a dar opinião. Segundo, se naquele caso a gente deve dizer o que pensa, porque às vezes é falta de caridade. Terceiro, ninguém tem o direito de roubar a riqueza mais preciosa que às vezes resta para o outro, que é a esperança. Quarto, quando a gente for cuidar, a gente pode até dizer o que pensa, com educação, e sem tentar fazer pelo outro aquilo que apenas ele pode fazer por si mesmo. Que a gente tenha uma boa semana.